Senhores e senhoras, futuros advogados que estão aí enfrentando aí em busca de conhecimento para a aprovação na segunda fase em direito penal nos exames de ordem aí 35, 36, aí tomara que passe logo no 35 aí, tá bom? Então vamos falar sobre as possíveis peças que podem cair ou que já foram exigidas e podem novamente a serem cobradas nos futuros exames de ordem, tá ok? Não iremos aprofundar nas peças, peça por peça. Isso aí será motivo de nosso simulado. Nós temos aí um curso aí com 5 simulados, com correção totalmente individualizada, com aulas, tira dúvidas e reunião a cada correção, tá ok? Temos também aulas no nosso canal de YouTube, está aqui embaixo na descrição, onde tecemos comentários para a realização das peças e questões, como o que é permitido, o que não é permitido durante a realização da prova. Nesses vídeos, nós falamos a respeito também sobre a estrutura de uma peça recursal, né? Tem lá exemplo lá da peça recursal, inclusive mesmo escrita, a prova que realmente foi realizada durante um exame de ordem, tá? Com a interposição, as razões, e aí são em torno de 4 vídeos aí, praticamente de 15 minutos, mais ou menos, coisa rápida, vai estar tudo aí na descrição abaixo aí, depois dê uma olhadinha lá, tá? Logicamente, depois de ver esse vídeo aqui. E vendo esse vídeo, gostando, senhores, eu peço encarecidamente que dê o like, dê o joinha. O seu joinha é muito importante para a gente. Isso ajuda a fazer que o canal se torne relevante e atinja mais pessoas também com o mesmo intuito que os senhores têm, que é de ser aprovado no exame de ordem aí, tá? Lembrando que o exame de ordem não há questão de concorrência, a sua disputa com o senhor não precisa não passar o conhecimento para o colega, não passar, não, passe o conhecimento para o colega, de modo que ele também seja aprovado conforme o senhor e a senhora estão aí nessa labuta de estudo, tá ok? Então, o joinha e compartilhe também o nosso vídeo para outros colegas, compartilhe o nosso vídeo para outros colegas, tá ok? Então, vamos então ao que interessa realmente mesmo, tá? Primeiro contexto, devemos ver em que fase estamos atuando ali para apresentarmos a tal peça de prática profissional tão exigida, tão sendo assim, causa até ansiedade quando estamos aí falando que vamos realizar a segunda fase na área de direito penal, tá ok? Então, temos que saber esse momento. Se o momento é pré-processual ou se é processual ou já estamos numa fase recursal. Ou até mesmo iremos apresentar uma peça autônoma de impugnação, tá ok? De ação autônoma de impugnação. Isso aí nós vamos ver com muita tranquilidade, como estivermos falando de todas essas aulas aqui, tá? As aulas aqui serão em torno de 4 blocos, mais ou menos, no máximo 5 blocos, cada um aí em torno de seus 20 e poucos minutos, e vamos falar as peças que serão colocadas ali dentro dessas fases aí para fins didáticos, tá? Lembrando que para fins didáticos, nós vamos apresentar aqui daqui a pouco, já aqui, ó, nesse sentido aqui, deixa eu só adiantar. Vamos adiantar aqui, senão não vai. Tá? Nós teremos, para fim didático, 4 fases para podermos apresentar. Então, em cada fase, haverá determinado número de peças. Tá? Na fase pré-processual, teremos aí a chamada peça de liberdade e vamos tratar com 3 peças praticamente. Na verdade, 6, mas aí podemos reduzir para 3, tá? Causa até, assusta até a pessoa falar, são 6 peças na fase processual. Sim, pode chegar até 6 peças, mas nada complica a vida dos senhores, tá? Teremos a fase processual, a fase de conhecimento, a fase recursal e essas ações autônomas de impugnação, conforme nós falamos. Então, cada fase traz um número X de peças e aí vamos tratar fase por fase. Primeiro bloco, vamos tratar somente das fases pré-processual, depois, na sequência, conforme o senhor viram aí, e falaremos depois, fechando outras peças que são também privativas de advogado, mas que também tem remota chance de cair, mas que deve ter conhecimento. Tá? A fase processual, essa história toda, a doutrina diz que o processo criminal, pelo menos uma maior parte da doutrina,
diz que o processo criminal começa com o recebimento da denúncia ou da queixa. Outros doutrinadores falam que não, falam que o momento da fase processual inicia quando o Ministério Público apresenta a denúncia ou o particular apresenta a queixa. O que é denúncia, o que é queixa? Vamos ver durante nossa aulinha. E outros ainda doutrinadores dizem que a ação criminal, o processo criminal, começa quando o réu for citado. Então, há uma divergência. Nós vamos tratar, conforme nós vimos aqui, essas 4 fases aqui. Tá? Observe essas 4 fases, e é que nós vamos trabalhar bastante nessas fases e as peças que estarão incluídas nessas fases. Tá ok? É muito importante ter esse conhecimento aí. Tá? Então, não se preocupe, nós vamos, com muita tranquilidade, chegar a esse ponto aí. Na fase, vamos aqui adiantar aqui. Na fase, vamos adiantar aqui com, na fase processual, senhora, nós teremos a chamada peça de liberdade, na peça de liberdade, tá? A peça de liberdade, nós vamos ter três peças praticamente, que pode ser 6, conforme eu falei, mas com muita tranquilidade, vamos ver aqui. A peça que nós temos aqui, que abre a fase pré-processual, que está antes mesmo do processo, nós vamos trabalhar com a peça de liberdade provisória. Liberdade provisória. O que consiste a liberdade provisória? Ora, alguém foi preso, o agente foi preso ali por algum motivo, dentro, lógico, de todos os trâmites normais, dentro do trâmite legais, ali dentro do que está previsto ali numa prisão em flagrante legal, que está lá previsto no artigo 301 ao 310. Ali fala sobre o flagrante. Então, a pessoa teve a sua liberdade cerceada por estar realmente cometendo um crime, estava em flagrante, tá? Delito ali, dentro das normas preconizadas do Código de Processo Penal. Tá? Os flagrantes, nós sabemos, só para dar uma lembrada, sabemos que o flagrante ele pode ser o flagrante próprio, impróprio e o chamado flagrante presumido, senhor. O próprio, a pessoa está cometendo um crime ou acaba de cometer. Tá? 302, inciso 1 e inciso 2 do Código de Processo Penal. O flagrante próprio, quando o agente é perseguido logo após a infração penal. Aquele caso do Lázaro, que ficou lá no meio do mato, lá, que matou algumas pessoas em fazenda e tal. Então, ele foi perseguido logo de plano lá, depois já do homicídio que ele fez. E durou coisa de 15, 20 dias. Ele estava sempre em flagrante, sempre em flagrante. Foi encontrado em flagrante ali, no caso, um flagrante impróprio, que ele foi perseguido logo após a infração penal. Tá? E tem o flagrante presumido, que é quando, logo depois, o agente é encontrado com documentos, armas ou instrumentos que levam a crer, que presume ser ele o autor do fato. Então, se um desses casos aí foi realmente a pessoa teve a sua liberdade cerceada, e dentro do flagrante, teve todos os trâmites ali, foi dado nota de culpa, informando a autoridade policial, informou ao Ministério Público, informou ao juiz a prisão lá, dentro do período de 24 horas, fez todos os procedimentos legais, teve a realização de comunicação ali com o familiar, com o advogado, ou quem lhe indicasse, está dentro da situação normal, e aí teremos, sim, a chamada peça de liberdade provisória, a peça de liberdade provisória, tá ok? O legal ali, lá pelo fundamento, né? A prisão legal pelo artigo 310, inciso 11, e o 321 do Código de Processo Penal. Vou botar o óculos aqui para ouvir melhor os senhores aí, tá ok? Se fizer alguma pergunta. E também temos ali o artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal. Então, isso tudo dá o fundamento da liberdade provisória. A prisão foi legal, tendo dos trâmites normais, tendo dos trâmites legais, aí sim pediremos a chamada liberdade provisória, tá ok? Com ou sem fiança, depois tem esses detalhes que nós vamos ver quando estivermos estudando lá no nosso simulado, tá ok? Então, a liberdade provisória é apresentada quando a prisão, o flagrante for legal, tá ok? E aí, já falamos sobre a questão do flagrante
próprio, impróprio, presumido e por aí vai, tá? A outra peça que temos aí, senhores, a outra peça que teremos será a chamado relaxamento de prisão, será o relaxamento de prisão. Nesse caso, em outra porteira, quando a prisão não for legal, por algum motivo, a autoridade policial realizou a prisão e não realizou a prisão ali que estivesse o agente em flagrante. Nenhuma daquelas situações que nós vimos, o agente não estava em flagrante. Ora, se não estava em flagrante e não existe uma decretação de prisão, a prisão é ilegal. E aí deve fazer o quê? Deve apresentar o chamado relaxamento de prisão, tá? Aí que entra aí o desdobramento dessa quantidade de peças aí que eu falei em relação à fase pré-processual. Se houver uma decretação de prisão e preventiva, por exemplo, e aí ocorre que não foi realizada por um juiz competente, a prisão torna-se ilegal. Tá? É de competência de um juiz estadual e o juiz federal que decretou a prisão preventiva. Ora, houve incompetência aqui no caso, incompetência material. E aí ocorre que a prisão passa a ser ilegal, e aí entraremos com o pedido de quê? Relaxamento de prisão preventiva. Relaxamento de prisão preventiva. E da outra porteira, estaremos ali diante de que uma prisão ilegal, uma prisão temporária ilegal ali. Entraremos com pedido de relaxamento de prisão temporária. Tá? Por isso que há um desdobramento em relação a essas peças de liberdade. Tá? E aí, se a prisão, aí, na mesma toada, se a prisão foi decretada por um juiz competente, a prisão preventiva foi decretada por um juiz competente, a prisão temporária foi decretada por um juiz competente, dentro de todas as normas legais, dentro do que tem a previsão de um processo legal, e aí existiam motivos para que fosse decretada a prisão legal, e aí vamos entrar com revogação da prisão preventiva, porque agora, nesse momento, não mais subsistem os motivos ensejadores da prisão preventiva. Por isso que o nome é revogação da prisão preventiva, tá ok? Ou prisão temporária. Por isso que vai desdobrando aí em várias peças aí. Mas, basicamente, é esse entendimento que temos aí em relação às chamadas peças de liberdade. Então, para fecharmos esse tópico aqui, essa parte de pré-processual, falou-se em prisão, falou-se em flagrante delito. Temos que observar se é legal. Se o flagrante delito houve todos os trâmites legais ali, dentro ali do previsto, normalmente está ali pelo fim de Fundação Getúlio Vargas, ali entre o 302, 301, 302 até o 310, que trata toda ali, logo depois do flagrante, o que a autoridade policial deve fazer, e aí foi tudo legal, estamos diante ali de um pedido de liberdade provisória, tá ok? Foi ilegal, se a prisão for ilegal, estamos dentro do relaxamento de prisão em flagrante, se for a prisão em flagrante. Se ela vier já originária de uma decretação de prisão preventiva ilegal, ali por algum motivo, o juiz decretou uma prisão preventiva de ofício. Não pode mais. Antigamente até podia, dependendo da fase do processo. E não pode mais se não houver o requerimento do Ministério Público ou a representação da autoridade policial para pedir a decretação da prisão preventiva. Então, o juiz decretou de ofício uma prisão preventiva, de ofício não pode, então a prisão torna-se ilegal. E aí, se a prisão for ilegal, a decretação da prisão preventiva for ilegal, entraremos com pedido de relaxamento de prisão preventiva, ok? Então, é nesse sentido aí, para não termos dúvida. Agora, se tudo foi dentro da normalidade, a decretação da prisão preventiva, foi tudo dentro da normalidade, a decretação da prisão preventiva, e iremos pedir a chamada revogação da prisão preventiva, e se tudo foi dentro da normalidade da prisão temporária, iremos pedir a revogação da prisão temporária. Tá? A fundamentação da revogação da prisão preventiva
ela está ali amparada, a fundamentação, ela basicamente o artigo 316 do Código de Processo Penal, tá? E já em relação à revogação da prisão temporária, também possui o mesmo fundamento, o artigo 316 do Código de Processo Penal, sendo que é por interpretação extensiva, tá ok? Nesse sentido aí. Então, assim, ocorrendo a conversão da prisão em flagrante em uma prisão totalmente legal, em prisão preventiva, deverá ser apresentado o pedido de revogação da prisão preventiva, pois os motivos ensejadores que estão lá previstos no artigo 302, ali é a questão da fundamentação, do que dá base ali para a decretação da prisão preventiva, não mais subsiste. Por exemplo, a pessoa, por conta da instrução penal, o agente ali teve a sua decretação da prisão preventiva, que ele estava ameaçando uma testemunha. Houve toda a instrução penal, essa testemunha foi ouvida ali sem nenhum embaraço, foi ouvida, o juiz tomou por termo tudo isso, da presença de advogado, tudinho, sem problema nenhum, e a pessoa ali que estava presa por conta da instrução criminal, que não mais poderá atrapalhar a testemunha, embaraçar todo o processo criminal, não subsiste mais o motivo de estar preso preventivamente. E, por isso, pede-se a revogação da prisão preventiva, tá ok? Nesse sentido aí. Então, senhores, aqui vamos dar uma pausinha rápida nesse sentido e vamos entrar aqui. Não, tem que mostrar aqui, ó. Aqui, na verdade, o relaxamento de prisão, nós temos que apresentar em peça simples, é uma peça simples, é apenas um requerimento, não existe a chamada razões nesse sentido aqui, tá? É um modelinho aqui do relaxamento de prisão, nós temos aqui a estrutura simples, olha aqui, ó, bem aqui, definido aqui, cadê? Aqui, opa. Aqui, ó, a estrutura simples, tá ok? Porque apenas uma folhinha aqui, eu digo uma folha, pode ser 2, 3 ou 4 laudas, mas começou com endereçamento e vai se fechando ali com a questão da data, advogado OAB, tá ok? Encaminhamento, endereçamento da peça, endereçamento da peça, aí pede-se ali, pulando 2, 3, 4 linhas, não existe ainda um número de processo, porque nós estamos na fase pré-processual. E aí temos a qualificação, tem que ter a qualificação toda da pessoa envolvida, ali que está sendo acusado, houve uma ilegalidade nessa prisão, e aí você vai qualificar todo o seu cliente ali, se for a defesa dele aí. Apresenta-se o nome em iuris, que é chamado relaxamento de prisão, muito importante, deixa ele o nome aqui bem característico, bem visível para saber, ao examinador lá, ele verificar, ele realmente está fazendo um pedido de relaxamento de prisão. Os fundamentos, conforme eu falei aqui, 301, inciso 1 do Código de Processo Penal, e ali também o 65, artigo 5º 65 da Constituição Federal. Lança dos fatos. Aqui, para fim de relaxamento de prisão, os fatos devem ser bem sucintos, bem pouquinho, no máximo 5 linhazinhas, tá ok? No máximo 5 linhas, tá? E aí entra no direito. Vai falar sobre a ilegalidade da prisão, por que a prisão é ilegal, mostra os motivos ali que a prisão é ilegal, discorre sobre a ilegalidade, fundamentando, lógico. Aqui, para fim de OAB, tudo deve ser fundamentado. E também da impossibilidade que essa prisão ali do relaxamento, ela não pode ser convertida em prisão preventiva. Por que não pode ser convertida em prisão preventiva? Uma prisão ilegal, ok? Deixar claro para o juiz isso aí. O motivo da decretação da prisão preventiva não existe. E, então, entra nos pedidos, diante do exposto, requer o imediato relaxamento da prisão ilegal imposta ao requerente, com fulcro, aí ele dá os mesmos amparos que foi dado lá em cima. E aí pede nesses termos, pede deferimento e coloca a data, tá? Esse caso aqui tem prazo aqui? Não tem prazo. Houve ali uma prisão ilegal, de imediato já deve pedir ali o relaxamento da prisão, tá ok? E aí, senhores, para o próximo encontro, nós vamos já entrar em
na fase chamada fase processual ou de conhecimento. Temos aí 4 pecinhas aí que vamos ver com muita tranquilidade. E eu deixo os senhores aí para tomar uma aguinha, 20 minutinhos aí de nosso bate-papo, e o próximo encontro deve demorar um pouquinho mais, porque já temos mais peças, ou até um pouquinho menos, porque temos já vários conhecimentos aí em relação à peça. Peça simples, tá? Ok? Peça simples, ou de modelo único aqui, tá ok? Essa chamada relaxamento de prisão, da liberdade provisória e do pedido de revogação da prisão preventiva ou da prisão temporária, tá ok? Amém, até o próximo encontro. Espero o senhor lá, dê o like, comente com os colegas e estamos aguardando os senhores no próximo encontro. Felicidade a todos e a todas.